Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a representação algébrica de funções booleanas. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Matemática Discreta 1 do meu canal. Então se você está estudando esse assunto aí e quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vá a dica aí, assiste os vídeos desta playlist aqui. Então, gente, a representação algébrica de uma função é algo muito importante. Por quê? Porque se eu estou utilizando uma função, né, que me determina alguma saída dada entradas, se eu for armazenar todos os valores dessa função e na hora que o usuário entrar com um valor, eu procurar, né, as entradas e ver a respectiva saída, já tudo armazenado. Mais ou menos como aqui, ó. Entrou 1, saiu 0. Entrou 1, 0, saiu 0. Então, se eu for fazer isso, isso pode ser inviável em alguns casos ou muito custoso em outros. Por exemplo, se eu tiver uma expressão booleana com uma função booleana com 20 variáveis. Então eu vou ter 2 elevado a 20 entradas, né, que vão ser o número de linhas, e 2 elevado a 20 saídas. Então eu vou ter que armazenar 2 elevado a 20 linhas. Né, porque o usuário vai entrar com uma lá e eu vou procurar dentre essas 2 elevado a 20, e só para 20 variáveis. Coisa pouca, porque se você tiver um número maior de variáveis, a coisa fica muito pior. Né? Sei lá, 60 variáveis, 2 elevado a 60. Será que o computador tem uma memória boa para isso? Então, nesse sentido, é interessante a gente saber uma expressão algébrica. Por quê? Porque essa expressão, por exemplo, algo dessa forma aqui, ó, x mais y vezes z, né? Se eu tiver 3 variáveis, ou x vezes y mais x, y barra vezes z, alguma coisa desse tipo. Né? Se eu tiver uma expressão como esta aqui, por exemplo, fica mais fácil, porque o usuário, digamos, ele só quer saber a saída para uma entrada, ou para 2, ou para 3, para poucas entradas. O outro usuário quer saber para outras poucas entradas. Então, se eu fornecer um programa para ele muito gordo, já com tudo, e ele só vai usar uma partezinha, então assim, eu estou oferecendo para ele muito mais do que ele vai precisar, e também por um custo muito maior. Seria interessante eu botar essa expressão dentro da máquina e ensinar ela as operações booleanas. Então, entrou isso aqui, ele vai me dar um resultado. É mais fácil trabalhar desta forma, tá certo? Então, nesse sentido, eu enunciei aqui o problema que eu falei mais ou menos, e aí a gente vai atacar 2 exemplos para a gente tentar entender que esse problema ele não é tão difícil de ser resolvido. Ó. Então, o problema que nós temos, eu chamei de problema 1, porque nas próximas aulas a gente vai estar vendo o problema 2, nós temos o seguinte: dados os valores de uma função booleana, como podemos encontrar uma expressão booleana que representa esta função? Então, a motivação é exatamente essa. É a gente não precisar armazenar a função toda lá dentro. A gente só ensina como é que a máquina faz, e aí quando o usuário entrar, por exemplo, com esta entrada aqui, ó, 0, 1, 1, aí vai ter o quê? Saída 0. Então não vai estar isso tudo lá armazenado dentro, só vai estar armazenado uma expressão que vai me gerar o que eu quero. E somente o que eu quero, não precisa gerar mais, tá certo? Então, o exemplo que nós temos aqui inicialmente é esse. Ó. Encontre uma expressão booleana que representa a função fx, y, z a seguir. Então aqui eu tenho as entradas padrões, né? 4 1s, 4 0, depois 2 1s, 2 0s, 2 1s, 2 0s, depois 1 0, 1 0, 1 0, 1 0. E aí aqui eu tenho as saídas. As saídas são o quê? Quase todas nulas, exceto 1, quando eu estou na terceira linha, que é x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 1. Somente este caso produz saída 1. Para a gente entender como achar uma expressão para essa função, vamos pensar em possíveis candidatas. Mas antes, vamos fazer uma revisãozinha sobre esse negócio de sair 0, sair 1. A gente tem 2 operações booleanas mais simples. Vou anotar elas aqui no canto. X e y são as entradas, e eu posso ter x mais y e x vezes y. São as operações booleanas mais simples. Nós temos o complementar também, né? Que é o que sai, se entra 0, sai 1, se entra 1, sai 0. Então, as entradas padrões é essa aqui, ó. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Na soma, gente, a gente sabe que vai ser quase tudo 1, exceto um caso que é 0, que é quando tudo é 0. Então, essa última linha aqui ela vai ser 0 e o resto tudo é 1. Ou seja, 1 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, 0 mais 1 é 1, 0 mais 0 é 0. Por outro lado, no produto ocorre o contrário. Ele só vai ser 1 quando os dois forem 1. É esses casos aqui, para essa entrada aqui, para essa primeira linha. E o resto tudo 0, porque pelo menos um 0, 0 produto. E sabe o que é mais engraçado, gente? É que isso funciona de forma generalizada. Por exemplo, se eu tenho um produto assim, ó, x1 mais x2 mais x
né, até xn, ou seja, n variáveis de entrada, se uma delas for 1, não importa o que eu tenho aqui, a minha saída vai ser 1. Se uma delas for 1, digamos que a primeira aqui seja 1 e o resto tudo 0, não importa. Ou seja, qualquer coisa. 0 ou 1. Eu vou ter saída 1. Porque no ou, né, a ideia do mais é a mesma ideia do ou, basta que 1 seja verdadeiro dentro de uma quantidade de ous que eu vou ter a expressão toda verdadeira. A mesma ideia aqui na álgebra booleana. Já o produto ele tem uma propriedade interessante. Ó. Ele ocorre de maneira exatamente inversa. Né? Se eu tenho aqui x1 vezes x2 vezes xn, isso aqui só vai ser 1 em que caso onde todo mundo for 1. Se tiver um zerinho aqui, ó, um zerinho aqui, isso aqui dá 0. Um só. Pode ter todo mundo 1, mas tem um 0 só. Ele absorve. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que para a soma, o 1, ele é absorvente, quer dizer, se tiver um 1 dentro de uma soma de várias parcelas, esse x1 aqui não precisa ser só um x ou um y, pode ser x vezes y vezes z. Se uma parcelinha dessa dentro de uma soma der 1, o resultado todo da soma dá 1. Se, no caso do produto, se uma parcela der 0 desse produto, a parcela toda dá 0. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai pegar aqui algumas candidatas para resolver o nosso problema aqui. Então eu quero uma função que, quando tiver as entradas 1, 0, 1, saia 1. Então vamos começar com a nossa primeira candidata. A nossa primeira candidata, eu vou escolher uma função em forma de produto, pequena. Vamos começar com uma função pequena. f de x, y, z, igual a x, y, z. Para esta função, qual é o único caso que tem saída 1? Porque só é um caso só. Porque perceba, né, que é só em um caso eu vou ter tudo 1 aqui, que é quando tudo for 1. Ó, a saída 1, que é quando tudo for 1. Ó. Aí eu vou ter uma saída para essa função aí, né, por meio da f, que vai dar o quê? 1. Então essa função não serve para nós, porque tudo 1 sai 0. Tá certo? Agora, seria interessante o seguinte. Se eu olhar bem, voltando aqui para essa linha, ó, x é 1, beleza. Y é 0. Se y fosse 1, ou esse 0 virasse um 1, estava resolvido o meu problema. Porque entraria o x igual a 1, ele permanece, o y ele seria transformado em 1, por meio de alguma operação, e o z permanece 1. Então, por exemplo, esta aqui não serviu. Não, né, furou. Mas uma segunda candidata, talvez, ó, f de x, y, z, x, y barra z, talvez essa me sirva. Também só vai ter um único caso onde sai 1, que é quando todas essas parcelas, após calculadas, porque aqui eu tenho uma operação de complemento, cuidado, eu já estou colocando y barra, valendo 1. Só que, na verdade, eu tenho que pensar na entrada y. Então, a entrada y teria que ser 0. Por quê? 1, que é o x, está normal. Y barra é o quê? Aí 0 barra vai dar 1, vezes 1, tem saída 1. Então, essa é exatamente a minha função. E qualquer outro valor que você jogar aqui, como é um produto, somente este caso, onde as entradas produzem 3 1s aqui, vai sair 1. E o resto vai ser sempre 0. Tá certo? Então essa é a minha representação. É mais legal eu pensar a função desse jeito, por quê? Porque eu ensino o computador a fazer as operações booleanas, uma partezinha inicial lá do meu programa pequenininha, e depois eu posto esta função ao invés de postar essa tabela dentro do programa. Eu ensino ele a calcular. É melhor por quê? Porque no caso lá de 20 variáveis, pensa o tamanhozão da tabela. Não daria nem para escrever aqui no quarto. Eu acho que nem aqui no quarto todo eu teria, né, como escrever. A não ser com lápis, né? Ficaria bem pequenininho, ficaria ali meses se escrevendo. Então era mais fácil o quê? Eu ensinar o computador a calcular aquele resultado quando precisar dele. Ou seja, imagine que eu só quero testar essa entrada aqui, 0, 1, 0, que vai ter saída 0. Só quero testar ela. Então é melhor jogar na expressão do que vir fazer um algoritmo para eu ainda procurar, porque eu ainda tenho que ter um algoritmo de procura ainda aqui, para procurar aquela combinação, para ver, ó, a combinação é essa aqui, ó, então tem essa aí, certo? Da mesma forma, gente, a gente vai trabalhar aqui. Você vai perceber que esse primeiro exercício aqui praticamente resolve o nosso problema. Existe uma regra que diz que a gente pode representar funções booleanas por somas de produtos.
O que é isso? Vão ser somas de parcelas como esta. Vamos lá. Vamos fazer mais exemplo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Depois vem mais exercícios na sequência também. Enquanto uma expressão booleana que representa a função f de x, y, z a seguir. Então, um enunciado idêntico ao que a gente fez anteriormente, certo? Então, a gente olhando nossa função, a gente tem que quase todas as saídas dela são zero, só que tem duas que são uns. Como tem duas que são vamos pensar por partes. Se eu fosse representar essa primeira linha aqui por uma parcela como esta, o que seria pela lógica nossa? Ó, vamos pensar num produto. A gente sempre escreve assim, ó, x, y, z. Esse primeiro 1 aqui, eu quero que saia ele quando entre 1 e 0, ou seja, 1 em x, 1 em y, 0 em z. Então eu quero mudar o valor 0 para 1, porque aí somente esse produto de 1 que sai. Então eu boto aqui uma barra. Olha aqui, beleza. Por quê? Porque aí a entrada, ó, 0 barra é 1 vezes 1 vezes 1, porque 0 barra é 1. Olha que beleza. Então nós achamos aqui o quê? Com o mesmo raciocínio anterior, esta saída. E nesta linha aqui, ó, o que acontece? Eu quero que entre 0 em x, 1 em y e 0 em z saia 1. Então, nesse caso, o que eu quero? Eu boto de novo x, y, z. E o que for 0 eu passo a complementar. E o que for 1 eu deixo normal. Olha que beleza. Então, 0 aqui eu vou botar um complementar em x e vou botar um complementar em z. E o y eu vou deixar normal. Então, eu só vou ter esses dois casos que a minha função vai ter saída 1. Essa segunda linha e essa sexta linha. Então aí eu lhe digo o seguinte, que esta expressão aqui vai resolver o meu problema. O f de x, y, z vai ser x, y, z barra mais x barra, y, z barra. Pode verificar aí se você tiver dúvida. Então, nesse caso aqui, essa aqui só vai sair 1, né? Em qual caso? Nesse aqui, 1, 1, 0. 1, 1, 0. 0 barra 1. Essa aqui sai 0. Porque essa aqui é um produto que só sai 1. Então assim, eu vou ter 1 aqui, mais 0. Não tem como esse mais mexer. Vai dar 1. Então essa parcela aqui, ó, quando eu entrar a entrada 1, 1, 0. 1, 1, 0. Aqui em x, y, z. Vai dar 1. E essa aqui dá 0. Por outro lado, quando eu tiver a entrada 0, 1, 0. Esta aqui dá 0. Não tem problema, mas essa aqui dá 1. E a gente sabe que 0 mais 1 é 1. E qualquer outro caso, se você testar, vai funcionar dessa forma. Então, qual é a regra para a gente construir uma função booleana? A gente vai localizar todos os 1s na coluna resultado e vai escrever uma expressão como essa aqui. Cada variável que tiver um 1 como entrada, fica normal. E se ela tiver um 0 como entrada, fica um complementar. E depois a gente soma tudo. Tá certo? Então, por exemplo, se tivesse mais um 1 aqui, ó, vou inventar aqui nesse último. Mais um 1 aqui. 0, 0, 0. Então teria que ser x, y, z, tudo com barra, ó. Beleza? Então eu teria que botar mais essa parcela. Claro que nossa função não é isso. A gente coloca. Então perceba que é um mecanismo bem fácil para você estar encontrando essas expressões. E quando você já lista essa expressão no programa, ela fica lá em stand-by. É pequenininho, ó. Isso aqui é uma linha de comando. Mas algumas, que é como o computador trabalha com a operação booleana. Se já vem implementado na linguagem, melhor ainda. Então o usuário vai entrar, não com todos esses casos, ele vai entrar só com o que for conveniente a ele. Ele quer, não, eu quero testar quando aqui é 1, 0, 0. Ah, não, saída 0. Pronto, então ele vai entrar 1, x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0. E vai dar lá a saída 0. Então ele só entrou com uma, não precisou ele acessar toda a tabela. Não precisou um programa ir lá procurar um por um. Então, a ideia aqui é exatamente essa. Quando a gente coloca uma função dentro do computador, a gente está dizendo o seguinte, olha, velho, eu estou lhe dando a opção de ou você armazena todos os valores, ou você armazena só uma fórmula, e quando o computador precisar daquele objeto, ele joga naquela fórmula e gera o objeto. Ou a saída de uma certa entrada, ele joga só aquela entrada para gerar aquela saída. Ele não guarda tudo. Certo? Até porque a gente tem as funções reais. Como é que você vai guardar tudo lá dentro? Como é que você guarda todos os números reais dentro da função? Você não guarda, você guarda a expressão dela. E uma vez que você tem uma entrada, você joga uma saída. Os reais eles são infinitos, né? Nem os inteiros você consegue. Você só ensina o computador a calcular.
aquela saída da água entrada, beleza? Então assim, é uma aula que eu fiz questão de deixar um pouco longa, mas é proposital, por quê? Porque muitas vezes a pessoa vê um problema com esse e fala, pô, beleza, eu achei massa essa regrinha, né? Bota 0, quando for 0 bota uma barrinha, quando for 1 não bota nada, depois soma tudo. Não é bem isso. O objetivo nosso, claro, a gente vai precisar fazer isso. Só que o objetivo nosso é exatamente esse o quê? Esse que eu falei. Encurtar as coisas. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.